A graça e a paz seja com cada um de vocês que vão nesse momento assistir esse vídeo. Que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, a sua família, a sua parentela e seja na sua vida aí um divisor de água. Eu vou trazer para você nessa tarde João capítulo 20, versículo 19. Leia comigo. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, à porta trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." E então eu te pergunto, o que levou os discípulos, os amigos de Jesus, a ficarem com as portas trancadas, temerosos? Então, meus irmãos, o motivo que fez com que aqueles homens trancassem a porta e ficassem ali entre eles, vivendo minuto a minuto com muito medo e pânico, foi o fato de que se eles perseguiram e mataram Jesus, consequentemente também eles iriam sofrer essa perseguição, e eles temiam muito a morte. E o que o medo quer dizer para mim e para a sua vida nos tempos de hoje? Quando eles estavam com Cristo Jesus, eles viviam os milagres, as promessas, eles viviam dia após dia, tamanha expectativa, e eram estimulados a fazer igual Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo tinha prazer em ensiná-los, tanto é que Jesus Cristo os enviava. No entanto, na morte do Senhor Jesus Cristo, acabou-se a esperança daqueles homens. Aqueles homens entenderam que tudo que eles viam havia sido apenas frustração. E o sonho deles de se tornarem um discípulo, alguém que fazia as obras que Cristo fazia, tinha ido por água abaixo. E então, vivendo o medo, as portas trancadas, estavam lá, esperando na certa chegar ali o momento também da perseguição e morte. Estar com Jesus Cristo trazia muito estímulo, muito ânimo. Eles viviam de novidade, pós-novidade, pois para Jesus Cristo não havia impossível. Aquele homem, quando ele não estava no meio da multidão, ele estava orando, ele estava pagando o preço, ele estava vendo o Pai fazer e fazer de igual forma. E assim ele ensinava aqueles discípulos. Era e é um líder, é um dos maiores líderes da humanidade, que incentiva, estimula e nos dá esperança. Aqueles homens sentiam-se esperançosos. Certa vez, uma mulher, ela vendo da maneira que Jesus Cristo transmitia a palavra, ela ficou com uma alegria tão grande no coração dela que se exultou dentro dela e ela disse para Jesus: "Senhor, bem-aventurado são os seios que te amamentaram." E Jesus Cristo, com muita simplicidade e amor no seu coração, responde para aquela mulher: Não. Antes, bem-aventurado são aqueles que me ouvem e colocam a palavra em prática. E então aqueles discípulos que estavam ali acuados, amedrontados, em outras ocasiões eles haviam ouvido Jesus Cristo falar: "Bem-aventurados são aqueles que ouvem minha palavra e colocam em prática." Aquela situação que estava acontecendo já havia sido anunciada pelo Mestre. No entanto, no momento de desespero, no momento que somos ameaçados, perdemos totalmente o norte. Esquecemos quem somos, quem nos treinou, esquecemos que fomos enviados por Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E a situação que eles estavam vivendo não era nada mais, nada menos do que um homem natural. É natural que um homem natural tenha medo, é natural que um homem natural que vive sob os pecados corra sem que haja nenhum barulho. É natural que um homem natural tenha medo de morrer, tenha medo da morte. Era natural toda aquela situação que eles viviam. Um pouco mais adiante, nós vemos que Jesus Cristo adentra a sala, toca ali na sua ferida e
vê que de fato é Cristo Jesus, e Jesus Cristo fala mais uma vez: bem-aventurado é aqueles que não precisam ver para acreditar. Amados em Cristo Jesus, hoje nós vivemos essa palavra em nossas vidas. Nós não precisamos tocar na mão do Mestre para saber que tudo que Ele prometeu ao meu e ao seu respeito vai acontecer, vai se cumprir. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aqueles discípulos, eles não estavam revestidos deste amor. Eles não estavam revestidos, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E para o homem natural, é natural que tenha medo. E a pergunta, mais uma pergunta voltada para o público que está assistindo esse vídeo, essa live de hoje: amados em Cristo Jesus, o que tem trago medo a você? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você tem medo da morte, da doença que tem assolado aí nossos dias? E não tem de fato e verdade se deleitado na palavra de Deus? Os discípulos estavam com medo porque é natural que o homem natural tenha medo. E nós, muitos de nós, estamos dentro da igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos lendo a palavra. E assim como os discípulos viviam as promessas, viviam os milagres, os sinais, nós temos experimentado as promessas, nós temos contemplado os sinais não somente na vida de outras pessoas, mas também em nossas vidas. No entanto, porque o medo ainda tem dominado o cenário que é a nossa vida? Meus irmãos, se o medo tem feito parte da sua vida, se a sua vida é somente lamuriar, exaltar as coisas ruins que te acontecem, tem uma coisa errada. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E na palavra de hoje eu te desafio a tocar no Mestre. Se você ainda não tocou no Mestre, a palavra diz assim que bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Se você ainda não tocou no Mestre, hoje eu te convido nesse momento a tocar no Mestre, a chamar a atenção de Jesus Cristo através de uma oração, ação de graças e ao mesmo tempo já agradecendo a Deus porque Ele vai ouvir e atender o seu clamor. E a vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que nós cresçamos. Assim como Jesus Cristo, Ele crescia em graça e entendimento não somente diante dos pais, mas diante ali de uma sociedade. E a vontade de Deus é que você desenvolva a sua fé, que você desenvolva na presença dos homens e também na presença de Deus. Tudo isso para a honra e glória de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nessa tarde eu te desafio. Esqueça o medo, esqueça as dores, esqueça as aflições. Abra a porta, estranque a porta. Não precisa ficar trancado não. Não precisa viver o medo da morte, o medo da perseguição, o medo das ameaças. Porque Jesus Cristo, nessa tarde, Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Apenas confia, prossiga e caminhe. Grande abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.